Bom dia com Jesus aos nossos irmãos, que vocês todos que nos ouvem nesse instante tenham diante de vocês hoje um dia muito bom, muito proveitoso. É um dia onde muitos de nós buscamos a Deus, vamos à casa de Deus, e é também um dia de eleições, um dia de muita agitação em todas as cidades do país. E eu pediria a você que orasse muito antes de sair de casa, ou para votar, ou até mesmo para ir somente na igreja, As ruas estão movimentadas, as pessoas às vezes se exaltam, bebem, E saem conduzindo veículos aí de uma forma irresponsável, e isso é muito perigoso. Então vigie bem seus passos hoje e que Deus te ajude no decorrer deste dia. Nós vamos para a leitura de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E o irmão Brana falou um pouquinho deste super sentido que o cristão tem na mensagem Super Sentido, pregado no dia 27 de dezembro de 1959. E ele diz: depende de como a que você rende este sentido. Será a maneira como sua vida será controlada, a maneira como você rende esses 5 sentidos. O que você está fazendo com estes 5 sentidos vai dizer como é a sua vida. Tato, o olfato, o paladar, a visão, todos esses sentidos que você hoje exerce aqui, eles estão refletindo o que você faz com eles, reflete no que você também está fazendo com a sua vida. O que você vê, o que você ouve, o que você saboreia, o que você cheira, o que você sente, seja ao que quer que esses sentidos estejam rendidos, eles dominarão você. Somos gratos a Deus por termos estes 5 sentidos, mas não significa que estes 5 sentidos foram dados a você para guiá-lo. Olha, eles estão aí, você sabe muito bem disso, para te auxiliar aqui nas coisas que são terrenas, nas coisas que são materiais. Ele diz assim: estes sentidos foram dados a você para um contato aqui, terreno. Porém, foi-lhes dado um outro sentido, foi-lhes dado um super sentido, que vai além destes 5, de tato, de olfato, de paladar, de visão, de audição. Além desses, foi-lhe dado um outro sentido, um que ele chamou aqui de um super sentido, o 6º sentido. E este 6º sentido pertence somente ao cristão. Que sentido é este, então? Você não pode ter este 6º sentido até se tornar um cristão. É a única maneira que você alguma vez pode ter mais do que os 5 sentidos naturais para a pessoa natural. E o 6º sentido é mais conhecido para o cristão como fé. Você pode me dizer assim: pastor, mas eu não pertenço a nenhuma igreja, não sou um cristão, não sou batizado em alguma igreja, mas eu tenho fé dentro de mim. Mas se você observar isto, ela é uma fé com dúvidas. Não é uma fé que realmente estabiliza o homem, estabiliza a mulher na palavra. Quando você chegar neste ponto, realmente sabe que você conhece a Deus como Ele é, você tem o nome dele em você no batismo, você está tomando uma comunhão como a Bíblia ensina, e acima de tudo, quando você tem nas suas mãos uma Bíblia Sagrada e diz: olha, eu creio no que está escrito dentro dessa Bíblia sem mudar nada, porque você deve conhecer isso, meu irmão, você meu ouvinte, que há pessoas que dizem amar a Bíblia
e eles falam, olha, eu creio, eu tenho uma Bíblia na minha casa e eu a leio, mas há uma diferença entre você ler e você praticar, há uma diferença entre você ler e você crer no que está escrito. Porque quando você olha para a Bíblia e você crê naquilo que está escrito dentro da Bíblia, você vai procurar aplicar aquilo em você. Agora, há pessoas que olham para as escrituras bíblicas e se aquela escritura é difícil para ela, se aquela escritura pede que ela abandone alguma coisa que ela gosta, deixe um vício para trás, abandone hábitos, abandone costumes, elas dizem, não, isso daqui eu não vou fazer porque isso aqui é religião, isso aqui foi o homem que criou e eu amo a Deus. Se você amar a Deus, você o respeitaria, você faria a vontade dele. Se você ama aí o teu esposo, a tua esposa, você não procura fazer o melhor para ele? Você não procura doar-se para ele, para ela? Por que não é assim com Deus? Oh, Jesus, eu te amo. Você já notou como estamos dispostos a abrir mão de tudo quando a doença bate na porta da nossa casa? Nós rapidamente nos comprometemos e oramos e até voto fazemos e dissemos, Deus, se tu operar isto, eu farei isto e isto, e nós estamos prontos a se doar acima de tudo. Mas quando o problema passa, então nós começamos a selecionar o que nós queremos fazer. E o homem não tem esse direito de querer selecionar o que ele vai fazer. Ele é um eterno dependente da graça de Deus. Ele precisa cumprir na vida dele o que está escrito dentro da Bíblia, sem exceções. Sem exceções. Ou senão nos tornaremos, como você hoje deve estar bem ciente disso, como muitos e muitos e muitos dos nossos políticos que infelizmente ocupam aí os lugares nas câmaras e assembleias legislativas, que eles na campanha prometem para você tanta coisa. E quando ganham a tua confiança, eles vão ali e modificam tudo. Já imaginou que às vezes somos assim com Deus? Para conseguir uma cura, para conseguir uma libertação, então prometemos rios e fundos. E Senhor, eu farei isto, eu farei aquilo. E quando Deus nos dá, então nós começamos devagarzinho a ir mudando e de repente nem na igreja estamos indo mais. De repente nem orações Deus ouve de você mais. Então não sejam assim. Seja uma pessoa que tem realmente fé. Por isso ele diz, o cristão está exclusivo para o cristão. O que é o cristão? Não é aquele que vai à igreja. O cristão é aquele que tem a vida de Cristo nele. É aquele que vive realmente o que está dentro da Bíblia. Este é um cristão. Ele não está seguindo uma religião. Ele não está indo ali na igreja obedecendo às ordens daquela igreja. Ele está obedecendo a Bíblia. A Bíblia é a verdade sempre. Amém? Então vamos lá, vamos seguir aqui para não estendermos muito. Então pertence somente ao cristão. E você não pode ter este sexto sentido até se tornar um cristão. É a única maneira que você alguma vez pode ter mais que os 5 sentidos naturais para a pessoa natural. Mas o sexto sentido é mais conhecido para o cristão como fé. É aquele que o governa e guia e é superior a todos os outros sentidos. É superior a todos os sentidos, a todos os outros 5 sentidos. Ele disse, aqui no tabernáculo onde ele estava pregando, ali no tabernáculo Keitle, quando tivemos aquela reunião, aquele garotinho aleijado que entrou lá, recebeu oração, muitos de vocês foram lá para vê-lo, e eles o trouxeram até aquela sala de emergência, era um lugar onde ficavam as pessoas, ele tinha suas filas de oração, Deus operava coisas grandiosas ali, e eles distribuíam um número, então tinha ali 50 números, era distribuído e eles eram chamados à noite, e ele orava por aquelas pessoas, mas tinha essa sala de emergência, aqueles casos graves que não dava para esperar para um outro dia, e eles também não tinham alcançado este cartão de oração, então ficavam nesta sala de emergência, e quando o culto terminava, ou antes do culto começar, o irmão Brana ia lá nesta sala, e assim orava por essas pessoas em caráter especial. Então ele diz, eles trouxeram ele até aquela sala de emergência lá atrás.
E Billy conduziu-me até ele, que era seu filho. Eles o mantiveram na plataforma por 3 ou 4 noites, ou melhor, no edifício, e ele não tinha cartão de oração. Assim eles o colocaram na sala de emergência. Eu entrei lá e orei por ele, e ele disse: Senhor Branda, o senhor pode me dar alguma palavra de consolação? E ele disse: sim, Senhor. Sim, Senhor, filho. A paralisia infantil fez você ficar assim? E o rapazinho disse: é verdade. E ele disse: olha, irmão Branda, seu nome é tal e tal, você veio de tal lugar. Talvez você não conheça a história ou não saiba quem foi o irmão Branda. Deus usou ele em um dom de cura de uma forma muito grandiosa. As pessoas vinham às reuniões, ele nunca tinha visto aquelas pessoas. E o Espírito Santo descia sobre ele e ele conseguia dizer: olha, você é de tal lugar, morou em tal lugar, sua rua é assim, hoje pela manhã aconteceu isso, na viagem vindo para cá sucedeu isso. Alguma coisa Deus falava que somente aquela pessoa saberia. Então, por isso que ele está dizendo isso. Ele começou a conversar e disse: seu nome é tal e tal, você vem de tal lugar. E o rapazinho dizendo: é verdade. E ele disse: e acerca da minha cura? E o irmão Branda disse: por suas pisaduras, pelas pisaduras de Jesus, falou para ele, por suas pisaduras você foi curado. E ele foi para casa, olha que coisa, ele foi para casa testificando, dando glórias a Deus, e ele trouxe tal reprovação, e alegavam eles lá na vizinhança, que até um domingo um grupo de ministros, de pastores, veio até ele e se assentou do lado dele e disse: você tem que parar com isso. Sabe, rapaz, você tem que parar com isso. Você está trazendo reprovação à causa. Recebeu a oração, voltou para casa paralítico. Saiu dali e voltou para casa paralítico. Parece que não tinha acontecido nada. Mas o sexto sentido, a fé dele, os 5 sentidos acusavam uma paralisia. Os 5 sentidos, o tato, o olfato, o paladar, a visão, esses sentidos ainda diziam para ele, para o seu corpo: olhe, meus pés não se mexem, olhe minhas mãos, olhe isso. O corpo todo, ele olhava com seus olhos e via que a paralisia estava ali. Mas o sexto sentido da fé operou. E ele testemunhava e glorificava, e as pessoas começaram a se escandalizar, a ponto dos próprios pastores, que deveriam crer naquilo, crer na providência divina, eles foram até ele e disseram: pare com isso, você está envergonhando a igreja, em outras palavras. Você está trazendo uma reprovação à causa. Você disse que foi curado, mas ainda está sentado aí aleijado. Não faça isso. E tentou desanimá-lo. E ele diz assim: olhe, o jovem sentado lá disse: se o Senhor estivesse sentado onde eu estou, se estivesse na cadeira em que eu estou sentado, o Senhor não tentaria me roubar a última esperança que tenho em Cristo. Quantas vezes, irmãos, pessoas vêm tentando roubar de você aquilo que Deus já te deu. Você recebe uma oração no domingo na igreja, você vem clamando por uma libertação e Deus te atende na quarta, na sexta, seja qual for o dia. Sempre haverá alguém para dizer: não, mas é difícil. Não, mas olha, eu conheci fulano e o mesmo problema do seu e não teve jeito. Não creia nessas coisas. Se agarre na fé, se agarre nesse super sentido, porque Deus te abençoará nisso. Olha, talvez você passou por coisas difíceis. As pessoas que sofreram acidentes, pessoas que quase morreram, e se firmaram ali, as famílias se firmaram. O médico dizendo: olha, não tem jeito, a família tem, nós vamos orar. E pastores orando, e igreja orando. E você sabe de uma coisa, meu irmão: a nossa fé, ela é capaz de mover as coisas do lugar. A oração muda as coisas. Uma oração com fé, movida por este super sentido, eu quero ver que diabo que para diante disso. O doente sara, sabe? O viciado é liberto, o oprimido também tem seus dias de paz restaurados. Não há nada que pare diante de uma oração de fé. Teu lar pode ser reerguido. Tua casa pode ser restaurada se tu tiveres fé.
crendo realmente em Deus. Ele diz: você vai me roubar a última esperança que eu tenho em Cristo? E diz para os pastores, precisou dizer para os pastores: por suas pisaduras estou curado. Testemunhou aquilo, atravessou o mar da incerteza e testemunhou: estou curado. Isto é o cristão. Não há dúvidas, nada o tira, nada faz com que ele perca aquilo. E mal ele tinha acabado de dizer isso, sentado lá, paralisado, pés, mãos, corpo, costas, mal tinha ele acabado de dizer aquilo, ele levantou-se da cadeira e foi glorificando a Deus. Aquilo tomou ele, a cura desceu ali naquela hora. Talvez quando todos os outros desanimaram ele dizia: não, mas a igreja está do meu lado. E de repente chega o pastor e ele dizendo: olhe, agora ganharei uma palavra de esperança. E vem mais uma pancada sobre ele. E ainda assim ele creu. Creia você também, meu irmão. Fique firme você também. Continue buscando por Deus, que Deus te ouvirá e responderá ao seu clamor. Vamos orar, querido Deus, que este super sentido de fé reine e opere no coração dos teus filhos, ó Deus. Há pessoas, ó Pai, que desejam te seguir, te servir. Talvez faltam-lhe forças, talvez, Senhor, a vergonha os mantenha afastado da tua casa, mas que o Senhor os alcance neste dia, nesta manhã, e que eles sejam abençoados, que eles sejam restaurados, ó Deus. E que, ó Pai, os problemas que agora estão enfrentando, eles possam superar todos eles. Em nome de Jesus Cristo pedimos isto. Guarda, dê saúde, dê paz a cada lar que nos ouve. Em nome de Jesus Cristo lhe pedimos isto. Amém, Senhor. Amém, Jesus.